Boa tarde, pessoal. Momento muito importante para a democracia brasileira. Ou melhor, o que resta da nossa democracia brasileira por conta das ações reiteradas de alguns ministros da Suprema Corte que literalmente estão rasgando a nossa Carta Magna, aprovada pelo povo brasileiro em 1988. A Constituição diz que não pode ter censura prévia. Eles vão lá e fazem a censura prévia à imprensa. A Constituição diz que todo cidadão tem direito e garantias individuais. Eles vão lá e rasgam as garantias e direitos constitucionais. A Constituição diz que os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, opiniões e votos. Eles vão lá e rasgam. A Constituição diz que o médico tem que ser respeitado. Eles vão lá e rasgam a profissão do médico e de tudo que vem ocorrendo no nosso país, como eu falei aqui reiteradas vezes, dos artigos que os ministros da Suprema Corte estão rasgando. E o governador Romeu Zema está aqui, presente conosco, fez uma publicação, não citou quem quer que seja, e mesmo que se ele tivesse citado, não haveria crime nenhum, falou o que acontece. Ou o ministro da Suprema Corte não dá habeas corpus aos marginais a todo momento. Ou os ministros da Suprema Corte não enterraram a Lava Jato porque chegou na porta da Suprema Corte, diferente do Banco Master agora, que está mostrando e provando contrato de 129 milhões. Provas concretas, a gente está falando aqui de narrativas, nem de fake news. Outro ministro com 5 milhões, bancando jantares caríssimos na Europa, com o uísque mais caro do planeta, segundo as informações. O Banco Master está dentro da Suprema Corte, literalmente. Daí o ministro vem e tira da cartola um projeto de delação, uma ação de delação protocolada pelo PT em 2021. Naquele momento não valia, agora valeu quando torturaram o coronel Mauro Cid para que ele falasse o que o sistema queria. Com essa farsa que todos nós sabemos que já está provado a cada dia. Daí o governador Romeu Zema, que quando fez a publicação era governador de estado, do segundo maior estado do país, que é Minas Gerais. Ó, Minas Gerais! Eu quero, de público, senhor governador, como líder da oposição na Câmara de Deputados, lhe parabenizar, não só pelaquela postagem, mas o que o senhor vem defender no seu ponto de vista em vários debates, em várias entrevistas que o senhor concedeu, desde que ficou público aquela ação do ministro Gilmar Mendes contra Vossa Excelência. Quero lhe parabenizar aqui publicamente como líder da oposição, comandante. Meus parabéns, é de homens assim que nós precisamos. Daí o ministro Gilmar Mendes, conhecido da população brasileira, que se tivesse lei no nosso Brasil, que se o Brasil fosse um país sério, o ministro Gilmar Mendes não estaria na Suprema Corte. Ou estou falando alguma besteira aqui? Pediu para incluir o governador Romeu Zema, aonde? No inquérito das fake news. Que inquérito é esse? Para relembrar aqui a mente cansada de alguns brasileiros que hoje esquecem de tudo. Inquérito aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli do Resort do Banco Master, lá em 2019, sem a participação do Ministério Público, sem o sorteio, colocou quem? Para o Xandão, o ditador da toga, que rasga a Constituição. E o que esse inquérito vem fazendo há 7 anos praticamente? Perseguindo opositores políticos. Perseguindo. Qual foi a ação desse inquérito contra os aliados do atual descondenado Luiz Inácio Lula da Silva? Zero. Aí quer perseguir a oposição. Não bastasse a ação que ele aceitou contra Flávio Bolsonaro, perseguindo os opositores. Isso só acontece em ditaduras. E agora ele quer colocar, que eu acho que vai ser aceito, governador, o senhor se prepare para isso, Romeu Zema, porque é também um dos pré-candidatos à oposição, que eu espero que eles aceitem o convite do nosso senador Flávio de ser o vice da nossa chapa, mas querem colocar ele no inquérito ilegal, imoral e inconstitucional. Eu faço esse desafio a qualquer jurista brasileiro, ou quem defende esse tipo de conduta da ditadura da Suprema Corte. Onde está na legislação brasileira que esse inquérito tem respaldo legal para continuar da forma que está? Se os senhores me falarem, eu me calo para sempre, não falo mais sobre a ditadura da toga. Me calo para sempre.
Então, por conta disso, a liderança da oposição fez e vai protocolar hoje o impeachment do ministro Gilmar Mendes. Mais uma vez, rasga a Constituição. Iremos protocolar também, apesar de ser seu amiguinho, o engavetador-geral da República, o senhor omisso, o senhor prevaricador, Gonê, o senhor Gonê, que infelizmente foi aprovado novamente aqui no Senado Federal, mas bateu na trave, só teve 3 votos a mais. Como também ao senhor ministro Fachin, como estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance como líder da oposição, para que ele tome as providências cabíveis com relação a esse inquérito imoral, inconstitucional, arbitrário, que está destruindo a credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. São essas, e a notícia crime ao senhor Gonê. Perfeito, Marcelo. São 3 ações que a liderança da oposição vai fazer. Primeiro, o impeachment de Gilmar Mendes. Segundo, notícia crime ao PGR, prevaricador e omisso, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Terceiro, comunicar e solicitar providências ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tome as providências com relação a esse inquérito imoral e inconstitucional. São essas 3 ações da liderança da oposição. Quem vai falar agora é o governador Romeu Zema e, posteriormente, aberto às perguntas, não só desse tema, como de qualquer tema aqui na Câmara de Deputados. Muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro eu quero agradecer o nosso deputado Cabo Gilberto pela iniciativa, me solidarizar com ele também, que tem assistido aqui de perto, de camarote, todos esses fatos estarrecedores que têm acontecido no que ainda me parece que resta de uma democracia. Vocês da mídia têm tido um papel importantíssimo, fundamental, para que essas instituições que estão abusando de seus poderes continuem sendo exibidas na sua podridão que nós temos presenciado, principalmente nesses últimos meses. E apesar de ser mineiro, o mesmo estado do banqueiro ou do criminoso Daniel Vorcaro, eu, pelo que me recordo, não me encontrei com ele, não tive agenda, ele nunca constou nos meus contatos telefônicos, eu nunca voei em avião, em aeronave dele, nunca fui em nenhuma festa, nenhum evento. Apesar de ser mineiro, ele tem domicílio em Belo Horizonte. Agora, o que nós estamos vendo são as mais altas autoridades do Brasil, deputado, totalmente envolvidas, próximas, compartilhando uma vida até de amizade, que levaram posteriormente a negócios com esse que pode ser considerado talvez o maior criminoso da história do país. Eu não me lembro de ninguém que tenha tido um rombo utilizando dinheiro público da ordem de 40, 50 bilhões de reais. E eu, que sou mineiro como esse criminoso, nunca tive contato. E gente aqui do mais alto nível da República, do Judiciário, do Legislativo, do Executivo, próximas desse senhor. Isso é muito preocupante. Parece que a régua baixou demais com esse governo. E eu quero lembrar que nós do Partido Novo já propusemos, inclusive a semana passada, medidas para poder estancar essa pouca vergonha, essa podridão que parece que só aumenta aqui em Brasília. Primeiro, maioria do Senado é suficiente para abrir qualquer inquérito, qualquer investigação, qualquer pedido de impeachment. Não ficar dependendo de presidente omisso que tem o rabo preso. Esse é um dos pontos. Segundo, só nomear para o Supremo quem tiver 60 anos ou mais. Quem já atingiu uma maturidade, uma estabilidade na vida, que já teve uma carreira que será coroada
com um cargo no Supremo. É assim que se nomeia Papa? Nunca vi um Papa de 40 anos, 30. Pode ter tido lá atrás, na época da bagunça na Igreja Católica. Hoje, não mais. Queremos também acabar com as decisões monocráticas. Os parlamentares aqui votam, uma canetada do Supremo e está tudo desfeito. Isso precisa mudar no Brasil. Eu tenho certeza que o caminho é esse. Hoje o Supremo está podre como está, porque foi para o Supremo o advogado do presidente, foi para o Supremo o advogado do partido do presidente, foi para o Supremo o ministro nomeado pelo presidente. Desse jeito, só faltou colocar filho, neto. Eu falo que, como governador de Minas, fiquei 7 anos, eu não levei um parente. E olha que Minas Gerais tem 300 mil funcionários públicos. Não tive um parente que fez um contrato se beneficiando do meu cargo. Então, dá para fazer certo. Fiquei 7 anos como governador sem um escândalo, sem uma corrupção, com total transparência. Já mostramos que dá para fazer certo, sim. E é disso que o Brasil precisa, porque o brasileiro está cansado. É Brasília aqui vivendo na riqueza e o brasileiro vivendo na pobreza. São esses políticos, esses intocáveis vivendo no luxo e o brasileiro vivendo no lixo. Eu tenho certeza, Cabo Gilberto, que em outubro a resposta será dada. Esses intocáveis vão ser substituídos pelos brasileiros de bem, que o brasileiro está cansado de ver tanta coisa errada e está levando esse tapa ou esse soco na cara todos os dias. Obrigado.